Então hoje a gente vai falar aqui sobre uma das parábolas mais conhecidas, aí por todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e sempre estão aí buscando o entendimento da palavra, é a parábola das 10 virgens, tá certo? Então essa é uma das parábolas mais conhecidas. Nós vamos aqui examinar ela, estudar ela, saber o que significa e procurar entender esse mistério dessa parábola, para que possamos nos aplicar, saber as nossas características, se realmente estão dentro dessa parábola, onde o Senhor traz um grande entendimento acerca da igreja de Deus, tá certo? Então pegue sua Bíblia, faça suas anotações, fique comigo aqui nesse canal Ômega, com o irmão Sérgio Oliveira, e logo após a vinheta, já vamos começar mais um estudo da palavra de Deus. Então, em Mateus capítulo 25, nós estamos aqui vendo a questão da parábola das 10 virgens, tá certo? Abra sua Bíblia também aí, e no verso 1 está escrito: Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então vamos analisar aqui esses primeiros 2 versículos, né? Então o Senhor fala que ele traz aqui a questão, vem começando falando sobre o reino dos céus, né, o mundo espiritual. É semelhante, ele diz que é semelhante a 10 virgens. Ou seja, ele trouxe a questão do reino dos céus e uma semelhança com 10 virgens, 10 mulheres virgens, ou moças virgens, né, na verdade, 10 moças virgens. E ele traz muita semelhança também, ele tomou como referência também o casamento judaico, tá certo? Então ele fala aqui, né, 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Então elas tinham cada uma lâmpada e foram ao encontro do esposo. Quem é o esposo? Simboliza aqui Jesus Cristo, tá certo? Quem simboliza aqui essas 10 virgens? A igreja, tá certo? No todo, né, a igreja. Só que no caminhar da história a gente vai ver o que acontece aqui com a igreja, tá certo? Outro ponto importante aqui que está dizendo no verso 2 é que 5 delas eram prudentes. Quer ser uma pessoa prudente? É uma pessoa correta, uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila, uma pessoa que ela mede. Tudo que ela vai fazer, ela mede, né? Primeiro, antes de fazer algo. E 5 delas eram loucas. Ou seja, o que é a pessoa louca? Aquela pessoa que não vai fazer uma coisa, não pensa, não mede se dá certo, se dá, se não dá, se como é, se é, tá certo? Então ele faz essa divisão. Das 10, 5 prudentes e 5 loucas. Vamos para frente. No verso 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, tá certo? Ou seja, então uma característica dessas 5 aqui, que também estavam com as lâmpadas, né? Todas elas estavam com as lâmpadas, mas elas não levaram azeite. O que é o azeite? O azeite é o instrumento usado, é o líquido usado para acender, para manter o fogo, tá certo? Daquelas lâmpadas. Porque elas saíram, como fosse elas saíram ao encontro do esposo, tinha que ter iluminação, cada qual. Mas aqui, na simbolização da parábola, quer dizer, o azeite nós sabemos que simboliza o Espírito Santo de Deus, tá certo? O azeite, você é derramado em você o azeite, a unção com o azeite, que simboliza o Espírito Santo de Deus. Então elas esqueceram de levar o azeite. Elas levaram as lâmpadas já acesas, mas no meio do caminho, se a lâmpada apagasse, tinha que ter azeite para poder a lâmpada continuar acesa. Então 5 delas esqueceram de levar esse azeite, tá certo? Vamos para o verso 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja, então qual a característica daquelas que eram prudentes, daquelas 5 que eram prudentes? Elas levaram azeite. Ou seja, elas pensaram antes, não, eu vou ao encontro do esposo, só que no meio do caminho, se a lâmpada apagar, eu tenho um azeite para poder recolocar e o fogo acender e eu continuar o caminho. Porque o caminho era escuro, né? Um pouco escuro. Então, até ela chegar lá, ela tinha que ter iluminação. Então, representa o quê? Representa a igreja caminhando até Jesus, caminhando nos passos de Jesus, no caminho de Jesus. Porém, o que nos vai dar o vigor, o que nos vai dar o frescor, a capacitação e a fé, né? É o Espírito Santo de Deus. Então o azeite simboliza o Espírito Santo. Então quando eu aceito Jesus como meu último legítimo Salvador, né, claro que ele me chama primeiro, ele foi me buscar primeiro através do seu Espírito, ele me reviveu primeiro, né?
mas a gente usa a colocação como aceitar, por quê? Porque eu também tenho o livre-arbítrio de aceitar ou não, tá certo? Mas quando ele vai até a mim, ele incide a mim o seu Santo Espírito, e eu sou boa terra, eu preciso ser boa terra para receber esse Espírito, eu sou uma igreja boa terra, então eu tenho que ter o azeite, que é o Espírito Santo de Deus, para estar comigo, caminhando até o final. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, olha, eu vou, mas o Espírito Santo de Deus estará com vocês até a consumação dos séculos. Então, ou seja, ele fala até a consumação dos séculos, até a volta dele, né? Mas nós sabemos que o Espírito Santo está sempre esteve e sempre estará, porque o Espírito Santo é Deus. Mas ele fala na questão da caminhada. O Senhor Jesus está falando que durante o nosso ministério, da nossa vida, da nossa caminhada com ele, o Espírito Santo nos dá força, o Espírito Santo ia nos dar o entendimento da palavra, a revelação da palavra, né, os dons espirituais. Então essas prudentes aqui, elas sabiam que tinham que preservar o que é a unção nelas, é o Espírito Santo com elas, através da oração, através do conhecimento da palavra, através da prática da palavra, através da honra. Então tudo isso são maneiras de você manter o Espírito Santo com você. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Não extirpais o Espírito. Você tem que manter o Espírito com você. Então, cuida da unção e a unção cuida de ti, né? Já diz o general de guerra. Então, nós temos que ver isso aí. Aí no verso 5, ó, ele diz, ó, mas tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, lá aí elas chegaram naquele caminho, né? E tudo, chegaram no local, mas o esposo não foi ao encontro delas logo. Esperaram mais um pouco, né? Porque, então nessa espera, elas adormeceram. Todas as 10 adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram-lhe ao encontro. Então, à meia-noite elas ouviram um clamor, né? Uma pessoa dizendo, olha, o esposo está aqui, o esposo já veio. Então elas saíram ao encontro do seu esposo, que aqui representa Jesus Cristo, tá certo? Na parábola. E na nossa vida também, porque aqui representa o quê? O caminhar da igreja, né? O proceder da igreja e Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo voltando, tá certo? Que aqui na parábola, né, ele fala que ele vem, né? E só que elas adormeceram, tá certo? Mas aí ele diz, ó, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Por quê? Porque tinha que ir ao encontro dele com as lâmpadas, né? Que a lâmpada representa a luz e o azeite representa o Espírito Santo. Por isso que ele diz, lâmpada para os teus pés é a minha palavra e luz para os teus caminhos. Está lá em Salmo, tá certo? Então é a palavra de Deus com o Espírito Santo de Deus. Aí ele diz aqui, ó, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então elas se levantaram e foram ao encontro dele, né? E as loucas, no verso 8, disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, na hora que elas foram ao encontro, o azeite daquelas loucas se acabou. Elas não tinham mais azeite. Elas não tinham cuidado do Espírito Santo de Deus na vida delas. Certo? E ali, quando elas não tinham mais o Espírito Santo de Deus na vida delas, elas ficaram sem vida, elas ficaram frias. Tá certo? E o que aconteceu? Aconteceu que elas pediram o azeite, né, um pouquinho de azeite, aquelas prudentes, certo? Para poder elas também chegarem ao esposo com o azeite, né, que representa o Espírito Santo. Mas as prudentes responderam, ó, eu estou usando aqui, online, eu estou lendo para vocês, da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, tá certo? Mas eu vou botar aqui no vídeo uma versão da King James traduzida, por isso que às vezes quando eu falo aqui, está diferente do que eu estou lendo aqui, tá certo? Por quê? Porque eu estou usando aqui online uma tradução e estou colocando aqui outra. Pode ficar as duas traduções e você pode ser que tenha outro tipo de tradução aí da sua Bíblia. Aí ele diz aqui, ó, mas dá o mesmo sentido, viu? Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai para vós. Então elas recomendam, não, se a gente der para vocês e a gente no meio do caminho faltar para nós também, aí nem vocês têm, nem nós temos. Então nós vamos com o nosso, vocês voltam para comprar mais para vocês, depois vocês voltam. Então essa foi a recomendação das prudentes, tá certo? Porque elas ficaram com medo, se ela desse um pouquinho de azeite para elas, quando elas fossem se encontrar com o esposo, que já estava lá no local, já tinha chegado, mas elas tinham que ir até eles, aí o azeite se acabasse, aí elas iam ficar sem azeite também, né? Que simboliza o Espírito Santo, tá certo? Deu para entender aí, né? Aí vamos lá. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo,
E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, tá vendo? Então aí quando as loucas saíram para comprar o azeite que faltou, as 5 ficaram na caminhada, né? Aí chegou o esposo, elas se encontraram com o esposo, que é Jesus. E aí o esposo disse, sejam bem-vindas, minhas noivas, aquela coisa toda, né? E entrou dentro de casa com elas, fechou as portas e foi para as bodas. As bodas é a festa do casamento, né? Foi se casar e tem a festa que é as bodas. Que é o que vai acontecer quando Jesus vier e arrebatar a sua igreja. Ele levará a sua igreja para as bodas do Cordeiro, que é a grande festa no céu, onde nos assentaremos com Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Então, meus amados, aí ele diz, não, verso 11, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, abre a porta, Senhor, que a gente foi comprar ali azeite, mas a gente chegou atrasado, mas chegamos, tá, aquela coisa toda, né? Aí ele diz, ó, e ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Ele disse, não conheço vocês não, as que estavam aqui, foi que foram prometidas para mim, eu comprei-as, né? Eu resgatei-as. Então elas entraram comigo para as bodas. Vocês saíram, não estavam aqui, já fechou as portas, acabou, não tem mais chance. Aí ele diz, ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Tá vendo? Então aqui ele faz uma parábola, ele usa uma história para representar a realidade do que acontece com a igreja. Então nós como igreja devemos estar todo tempo preparados, devemos estar com azeite, que é o Espírito Santo de Deus, tá certo? Todo tempo com o Espírito Santo de Deus, orando ao Senhor, buscando, estudando a palavra. Por mais que a gente faça outras coisas, nós temos a nossa obrigação do trabalho com a família e outras coisas, mas sempre regularmente, congregar regularmente, estudar a palavra de Deus regularmente, tá certo? Orar, tá certo? Ore a Deus regularmente. Seja uma pessoa de princípio, uma pessoa de valores, seja uma pessoa que busca na palavra de Deus, regozija a transformação do seu ser, a transformação do nosso caráter, né? Tenhamos dons espirituais, usamos os dons espirituais, tenhamos os frutos do Espírito, que é paz, longanimidade, temperança, prudência. Então tudo isso aí faz parte das características da igreja, das 5 virgens prudentes. Já as 5 virgens loucas, ela não ligou se na caminhada poderia faltar o azeite ou não, elas não fizeram conta. Eu sou pessoa despreparada, pessoa que não se prepara, não busca, não olha, não entende, às vezes não vigia, não planeja, assim uma coisa, sabe, se der, deu, se não der, não deu. Então essa aí é a característica da igreja louca, da igreja imprudente. Ou seja, ela não se salvou quando Jesus voltou. Por quê? Porque aqui simboliza os salvos e os perdidos. As 5 prudentes simbolizam quem se salvou. As 5 loucas simbolizam quem se perdeu. Ó, quando Jesus foi crucificado, tinha 2 ladrões, um à direita e à sua esquerda. O da direita se salvou, porque reconheceu Jesus como o único legítimo salvador. Não deu tempo dele dar o testemunho, dele sair por aí, tudo, testemunhando, pregando, falando de Deus. Né? Nem na internet, nem nada, porque também naquele tempo não tinha. Mas estou falando assim, testemunhar na sua vida normal, porque ele morreu. O outro morreu sem a salvação, porque não confiou, nem na morte confiou em Jesus Cristo. Tá certo? Não foi prudente, foi louco. Então, o Senhor Jesus, ele quer trazer algo, ele quer dizer algo para nós como igreja, que nós devemos preservar o dom, o Espírito Santo de Deus. Por mais que a gente tenha a nossa cultura diferente do povo judeu, por mais que a gente tenha a nossa cultura, nós somos brasileiros, né? Nós temos a nossa cultura mais alegre, mais divertida, mas sempre lembrar de Deus, sempre lembrar, sempre viver, procurar viver, né? Nem lembrar, é viver realmente o mais possível, ou falhando ou não, ou acertando ou não, mas Deus está vendo que você está na luta, está na batalha, está clamando ao Senhor, pedindo ajuda ao Espírito Santo de Deus todo o tempo, para se manter firme na caminhada, até o fim, amém? Preservando o azeite, que é o Espírito Santo de Deus, nos nossos corações. Amém, meus amados?